Olá, o governo entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e prevê arrecadar no ano que vem 10% a mais. O governo entregou para a apreciação da Assembleia Legislativa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício. Para 2022, o governo espera arrecadar quase 18 bilhões e meio de reais, uma alta de quase 10% se comparado ao atual exercício. O governo já prevê na LDO que há a possibilidade de alterar as metas fiscais para o ano que vem em decorrência da pandemia, sem deixar de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a previsão do Plano Plurianual e o cumprimento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, que refinanciou dívidas do Estado com a União. O Executivo poderá suplementar o orçamento de suas pastas em até 25%, indicando a origem dos recursos. A LDO, como é popularmente conhecida, faz uma previsão da arrecadação para o próximo ano e serve como um norte para a elaboração do orçamento pelos poderes. Além do Executivo, há a previsão de 347 milhões de reais para a Assembleia Legislativa, 329 milhões para o Tribunal de Contas do Estado, 1 bilhão e 50 para o Tribunal de Justiça, 486 milhões para o Ministério Público e 221 milhões para a Defensoria Pública. Em sua primeira discussão, além da CCJR, a LDO deverá passar também pela Comissão de Finanças e Orçamento da Alemes. Deputados aprovam e Secretaria de Estado de Educação passa a contar com fundação para dar suporte à educação básica em Mato Grosso do Sul. Os deputados aprovaram na última quarta-feira projeto de autoria do Poder Executivo que cria na estrutura da Secretaria de Educação a FADEB, Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado. Essa fundação pretende apoiar a formação de professores, além de dar suporte à promoção de eventos científicos nas escolas da rede estadual. Acho que é louvável e a gente espera que efetivamente o Estado disponibilize recursos que objetivem tanto o aprimoramento do corpo docente como discente das nossas escolas estaduais. Um dos pontos positivos, além da formação continuada dos professores, é o estímulo ao pensamento científico já nas escolas. Na avaliação do professor universitário Ivo Leite Filho, se a FADEB conseguir concretizar essas ações, o impacto será muito positivo. O projeto apresentado ele é um projeto que traz muito daquilo que, quando fui professor na rede estadual durante mais de 15 anos, eu entendi que isso era o que faria a diferença na minha vida, ter esse apoio na forma de um fundo para poder me ajudar a fazer várias ações. Então, sempre uma ação como essa eu vejo como importante, positiva e necessária. Isso não tem nem o que discutir. Ao longo de sua tramitação na Assembleia, a líder do governo, deputada Mara Caseiro, apresentou emendas para que as atribuições da agora aprovada FADEB não se confundissem com a da Fundect, entidade que apoia a pesquisa científica no Estado. No entanto, na avaliação do professor, a atuação da nova fundação deve dialogar constantemente com os espaços de produção de conhecimento. Toda essa mobilidade, toda essa atividade, ela precisa ser regrada. Ela precisa estar dialogando com os nossos grupos de pesquisadores, para não ficar apenas um grupo que converse somente dentro do grupo da Secretaria de Educação. Isso me parece que é o que eu estou sempre alertando. Qualquer braço que vá falar sobre ciência e tecnologia, principalmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul, ele tem que ter uma interface direta com as universidades, com os institutos de pesquisa e com as fundações de pesquisas. Seminário na Alemes discutiu a qualidade e a preservação das águas do estado. Era para ser em março, na semana do dia 22, Dia Mundial da Água, mas o debate veio justamente no momento em que se buscam alternativas para a crise hídrica que atinge as bacias do Paraná e do Paraguai. O segundo Seminário Estadual da Água debateu com o Legislativo, Executivo e especialistas, além da sociedade civil, mecanismos de preservação deste recurso natural. O grande momento a gente entrar nessa discussão é de como preservar e manter a qualidade desse recurso hídrico. São duas questões fundamentais, a quantidade e qualidade. A gente pode até citar o exemplo que nós estamos passando nesse momento
aí praticamente no sudoeste inteiro, que é o alerta de crise hídrica, né? O que quer dizer isso? Não choveu, consequentemente nós vamos ter que tomar uma decisão. Se nós vamos gerar energia elétrica, vamos ter navegabilidade, se nós vamos poder usar isso para irrigação ou não. Então isso já mostra que existe um conflito. Quando você tem um problema de seca, você tem um conflito, você tem que destinar essa água para alguém prioritariamente. Neste caso, o Brasil, e nós estamos fazendo a opção de ser para geração de energia, poderia comprometer todo o sistema. E a ideia, na verdade, do governo do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos um programa que chama Programa de Conservação de Solo e Água, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Iniciamos lá no município de Bonito com resultados excepcionais, quando nós tivemos aquele problema de turvamento das águas, mas nós estamos levando isso para todo o estado através desse programa de conservação de solo e água das bacias todas. E o fundamental é realmente cuidar das nascentes, né? Se a gente pensar o Cerrado, aí a gente chama que é a grande caixa d'água do Brasil, onde a maioria das nascentes da bacia do Paraná e também da bacia do Paraguai estão no Cerrado, então é importante essa conservação. Então a gente tem que manter volume, tem que manter regularidade e, obviamente, tem que manter qualidade da água. A água que não tem qualidade, ela não serve ou tem que ter um custo de tratamento muito alto. E coordenar essas ações parte também da educação para um consumo consciente, além de ações integradas que envolvem a todos. O uso da água é uma questão de educação ambiental, né? Você não desperdiçar. Mas também é importante nós pensarmos em discutir estratégias governamentais mesmo, para poder proteger e que a água nunca falte. Ter os parâmetros, ter as informações. E a Assembleia Legislativa, através da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, nós temos feito esse debate aqui nessa casa, discutindo informações, discutimos estratégias, discutimos investimentos para que o Mato Grosso do Sul possa continuar sendo um estado que tenha os seus recursos hídricos preservados e pensando a longo prazo, manter esses recursos hídricos com a disponibilidade adequada para o nosso consumo, para o consumo da população, como também para o consumo da indústria e da agricultura e pecuária. Com 50% do consumo de água vindo dos aquíferos, as instituições de pesquisa também se mobilizam para assegurar um futuro de equilíbrio e desenvolvimento sustentável. A academia, ela, seja na área das biológicas, seja na área das agrárias, ela trabalha com um conjunto de pesquisadores de forma interdisciplinar, no sentido de que essa água possa infiltrar melhor, no sentido de que a gente possa evitar erosões, escoamento de partículas que possam no futuro assorear os nossos rios e córregos. Também, numa outra linha, é importante que a gente possa fazer a regeneração, o plantio de novas árvores, ou seja, o segredo é a cobertura do solo, nos diversos aspectos. E isso a pesquisa já tem demonstrado. Sem cobertura do solo, só tende a piorar. Então, a academia está trabalhando nesse sentido de ter cada vez mais técnicas e práticas conservacionistas em todos os ambientes de produção do Mato Grosso do Sul. E pela tarde, a tônica da educação ambiental continuou a ser enfatizada pelos participantes, que intercalaram as suas palestras com uma mesa redonda destinada a debater o uso racional do solo e da água. Antes disso, porém, duas reflexões prepararam os participantes do período vespertino sobre as possibilidades que essa educação oferece ao desenvolvimento das políticas públicas no Estado. O geógrafo Arnaldo Menecosi, por exemplo, mostrou a obra Enciclopédia das Águas de Mato Grosso do Sul. Esse livro, chamado Enciclopédia das Águas de Mato Grosso do Sul, foi um divisor de água nas nossas publicações. Podemos dizer que é o único estado do Brasil que tem um trabalho tão minucioso de todo o seu manancial, inclusive as ilhas e os portos. O mediador da segunda mesa foi o professor Leandro Marra, da UEMS de Mundo Novo. Já a relatoria coube a Sueli Teixeira, mestre em saneamento ambiental. Iniciando agora a nossa mesa redonda com o tema Água e Solo, Uso Racional, eu quero agradecer em nome da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul o convite para estar moderando
É uma mesa com um tema tão importante. Tá? As falas se concentraram em 2 segmentos principais: a conservação das bacias hidrográficas da região e a atividade agropecuária. Contribuíram com o debate Rogério Beretta, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Semagro, Clóvis Tolentino Júnior, do Senar, Eloy Panachuk, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Ariel Scheffer, da Itaipu Binacional, além de Giancarlo Lastoria, representando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com essa análise feita por cada instituição, nós temos uma visão geral da importância dos recursos hídricos, da necessidade de se aprofundar nesse debate e planejar o futuro para a preservação e ter a sustentabilidade das nossas águas para os diversos setores, a agricultura, a pecuária, a indústria e principalmente para o consumo humano. A audiência pública promovida pelas Assembleias de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul debateu o retorno às aulas no pós-pandemia e os desafios a serem enfrentados pelo setor nos próximos meses. As assembleias de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso discutiram em conjunto os impactos e as soluções para os vários desafios que surgiram na educação. Setor diretamente afetado pelas necessárias medidas de restrição exige planejamento para um retorno seguro. Os deputados Amarildo Cruz e Pedro Kemp participaram do debate que foi conduzido pelo deputado por Mato Grosso, Lúdio Cabral. A pandemia trouxe uma série de problemas na área da educação para fazer o ensino remoto. Muitos alunos não têm acesso aos computadores, à internet de qualidade, não têm às vezes um celular bom para poder acompanhar as atividades escolares e muitos professores estão sobrecarregados porque também não estavam preparados para lidar com essa situação de preparar as aulas, de fazer as aulas remotas, de atender os alunos. Então, nós estamos prevendo já uma defasagem, um atraso muito grande na educação, principalmente das crianças mais novas, das crianças mais pobres, daquelas que vivem nos assentamentos, nas aldeias indígenas, os quilombolas. A conclusão dos participantes foi a de que um retorno seguro nas escolas públicas ainda não é possível. Para tanto, a vacinação precisa ser acelerada e atingir toda a comunidade escolar. Além da vacinação, a audiência pública apontou a necessidade da criação de um plano de gestão da pandemia nos estados, para analisar dados sobre a doença e deliberar sobre o retorno às aulas ou não. Falar em plano de gestão da pandemia na educação significa debater equipamentos de proteção individual, redução do número de alunos por turma, testagem e rastreamento como rotina. Não se fala nisso, é uma coisa absurda, é uma coisa impressionante. Testar os trabalhadores da educação com uma certa frequência, com uma certa periodicidade para se identificar casos assintomáticos e que transmitem não só entre trabalhadores, mas também entre os alunos. Isso é uma questão que tem que estar dentro de um plano de gestão da pandemia na educação permanente, porque está muito claro. A pandemia, quando começou, as pessoas falavam, vai durar 3 meses, vai durar 2 meses, vai durar até depois do inverno, e nós já estamos há quase 15 meses convivendo com a pandemia e nós ainda iremos conviver com ela muito tempo. Nós costumamos dizer que a pandemia ela tornou mais evidente as desigualdades sociais e as camadas populares, as crianças dos assentamentos, da área rural, indígenas, são sem dúvida as maiores prejudicadas nesse processo de ensino remoto, nesse período de pandemia. As demandas identificadas na audiência pública serão encaminhadas para os poderes executivos locais. Parlamentares federais que também participaram da audiência deverão ainda articular em Brasília as ações necessárias para o retorno seguro à sala de aula. Proprietários de veículos em apropriação indébita poderão requerer a isenção de IPVA.
Veículos em situação de apropriação indébita, que é quando o criminoso recebe um bem por empréstimo ou em confiança e passa a usá-lo como se fosse seu dono, poderão ser isentos em Mato Grosso do Sul do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Essa medida foi proposta pelo deputado Pedro Kemp, do Partido dos Trabalhadores, e aprovada em plenário. Nós já temos uma lei que suspende o pagamento de IPVA para casos de roubo, casos de perda total e outros casos previstos na lei. Neste sentido, nós estamos inserindo apenas a apropriação indébita, né? Também as pessoas que forem vítimas desse fato poderão solicitar a suspensão do pagamento do IPVA. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Apesar dos esforços da Assembleia Legislativa e dos pedidos da população sul-mato-grossense nas redes sociais, o presidente da Lemes confirmou que as vacinas da fabricante Janssen não serão encaminhadas em quantidade suficiente para imunizar completamente a população de Mato Grosso do Sul. Apesar dos esforços da Assembleia Legislativa e dos pedidos da população sul-mato-grossense, o presidente da Alemes confirmou que as vacinas da fabricante Janssen não serão encaminhadas em quantidade suficiente para imunizar completamente a população de Mato Grosso do Sul. A vacina será enviada para o Brasil próxima da validade. Por isso, a ideia da imunização coletiva no estado, dada a sua extrema eficiência na campanha de vacinação e também pelo momento de alta nas internações. A resposta do Ministério da Saúde foi confirmada pelo presidente Paulo Correa. Mobilização total da Assembleia Legislativa. Quero agradecer, nós tivemos aqui 24 pedidos, nunca teve isso, seu Zé? 24 deputados pedindo para que a gente pudesse acessar a vacina da Janssen, para que a gente imunizasse 100% dos sul-mato-grossenses. Infelizmente, a resposta do Ministério da Saúde foi que não pode fazer isso. Quero aí enaltecer o trabalho do Conselho Estadual de Saúde, de todos os secretários municipais de saúde, o trabalho do nosso secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, empenho pessoal do governador Reinaldo, do Eduardo Riedel, empenho aqui dos 24 senhores deputados, mas nós temos que nos dobrar ao que o Ministério da Saúde determina como regra. Então, nós vamos receber só 31 mil doses das 3 milhões de doses, que a gente gostaria de receber 1 milhão e 200 mil doses, aí a gente zerava o jogo aqui, porque competência para vacinar até o dia 27, igual Mato Grosso do Sul, só pelo que a gente vê o Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul ponteiam. E a gente tem visto que não sei se dá conta de vacinar todo mundo até o dia 27, 3 milhões de doses, bastante dose, mas nós estamos aqui a postos, torcendo ainda, e eu quero enaltecer o empenho dos senhores deputados, em especial, contato na Casa Civil do deputado Coronel Davi, pessoalmente, para que pudesse, no governo do presidente Jair Bolsonaro, atender o Mato Grosso do Sul, mas infelizmente, o que nós temos de real é que vem 31 mil doses da vacina Janssen para Mato Grosso do Sul. A nossa união pela vacina da Janssen foi muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Continuamos unidos e fazendo o possível para que possa acontecer isso. E solicito ao deputado Coronel Davi o empenho pessoal, está aqui do meu lado, estamos conversando, eu e o Herculano, com ele nesse momento, para que possa chegar ao nosso presidente. A gente pediu 1 milhão e 200 mil doses, se não der 500 mil doses, mas 31 mil doses é muito pouco, deputado Coronel. Mas nós vamos aqui com o pedido do deputado Antônio Vaz também, que me ligou ontem me solicitando isso. O deputado Coronel Davi vai se empenhar pessoalmente. Se Deus quiser, nós vamos conseguir um pouquinho mais de doses da Janssen, que é uma vacina que nós temos condição de aplicar, porque a logística do estado de Mato Grosso do Sul, a logística de vacinação de Campo Grande, demonstram que nós temos competência e capacidade para aplicar rapidamente essa vacina. Ponta Porã tem um estado de calamidade pública prorrogado até 30 de junho. O município enfrenta sérias dificuldades no enfrentamento à doença.
O decreto legislativo que prorroga até 30 de junho o estado de calamidade pública no município de Ponta Porã foi aprovado durante a sessão plenária desta terça-feira. Conforme consta na justificativa do projeto, em 18 de junho de 2020, quando foi publicado o primeiro decreto legislativo, o município de Ponta Porã registrava 50 casos confirmados de Covid-19. Já em 23 de maio deste ano, a cidade alcançava a marca de 7.182 casos confirmados, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde. Com o reconhecimento do estado de calamidade pública, os municípios ficam autorizados à abertura de crédito extraordinário, remanejamento, transferência e utilização da reserva de contingência. Também ficam dispensados de atingir os resultados fiscais, conforme previsto na LDO, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito Hélio Pelufo fez um apelo, né, falou da situação de Ponta Porã, que a funerária não está vencendo o número de corpos que tem aparecido, né, para as funerárias tomarem providências no sentido de sepultá-los por conta da Covid. Então, Ponta Porã vive um momento dramático, assim como aqui em Dourados e, enfim, de resto no nosso estado, infelizmente. Então, eu voto sim, sou favorável ao decreto de calamidade pública. Eu estava junto com o prefeito Hélio Pelufa há 15 dias atrás e batendo um papo com ele ali no seu gabinete quando chega o secretário de saúde, o doutor Patrick, senhor presidente, numa fisionomia estarrecedora pela situação há 15 dias atrás lá em Ponta Porã. E ele dizia: prefeito, se chegar mais alguém lá na porta do hospital, infelizmente, vai precisando de uma vaga de UTI, vai morrer porque não tem vaga. E o pior é que hoje praticamente estamos tendo a escassez do material humano. Mesmo que às vezes surjam as vagas, às vezes a gente não tem o material humano, senhor presidente. Praticamente todo mundo no limite. Então, só Deus mesmo. E lógico que os governantes têm que continuar fazendo a sua parte, usando todo o empenho necessário. De fato, nós estamos vivendo um momento de calamidade pública em todo o estado, pelos números que estão sendo apresentados todos os dias na imprensa. Mato Grosso do Sul praticamente está no epicentro hoje da pandemia, com aumento do número de infectados, aumento de número de mortos e transportando já pacientes para outros estados. Nós estamos praticamente colapsados aqui no Mato Grosso do Sul, sem vagas para atender os pacientes com Covid em leitos de UTI. E é necessária uma atitude por parte do governo do estado para que nós possamos frear a disseminação desse vírus e também as consequentes mortes que estão acontecendo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação libera para votação mudanças na lei do ITCD, conhecido como Imposto da Herança. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo, que aprimora as normas do ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, conhecido como Imposto de Herança. O projeto de lei recebeu 16 emendas, mas também uma emenda substitutiva integral, que foi apreciada pelos deputados. Entre as novas regras, os destaques são a previsão de pagamento parcelado de débitos do imposto e a redução das multas moratórias e punitivas. Live promovida pelo deputado Coronel Davi discutiu o enfrentamento ao feminicídio no estado. Live alusiva à Semana Estadual de Combate ao Feminicídio foi realizada pela Comissão de Segurança e Defesa Social da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Coronel Davi, em parceria com a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. Esta live foi importante que nós realizássemos para mostrar também o comprometimento da Assembleia Legislativa nesse tema tão caro para a sociedade, mostrando que a Assembleia é parceira na discussão dos assuntos
e vai ser parceira também na resolução de algumas dificuldades, de algumas questões que foram expostas nessa live e que a Assembleia Legislativa vai poder ajudar bastante na difusão de informações para conscientizar cada vez mais um número maior de pessoas que precisam entender que essa é uma tarefa não só das autoridades policiais, não só das famílias das pessoas que são agredidas ou mortas decorrente de feminicídio. É uma luta de todos nós da sociedade. Muito ainda há que ser feito, mas aquilo que nós mostramos na nossa live, essa participação efetiva da Assembleia Legislativa na discussão desse assunto, mostra que unidos nós podemos conseguir e reverter essa situação que hoje acomete as mulheres em todo o Brasil. E pedir que as pessoas se conscientizem e que as mulheres, ao menor sinal de violência, não se calem e denunciem. A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres falou sobre o funcionamento da rede de proteção existente em Mato Grosso do Sul e também a respeito dos crimes de feminicídio nas aldeias, já que o estado é o segundo com a maior população indígena. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro na defesa dos direitos das mulheres, pioneiro nas ações de enfrentamento à violência. A exemplo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande é a segunda mais antiga do Brasil. A rede de enfrentamento à violência, com vários atores, é muito forte, muito consolidada e hoje Mato Grosso do Sul é referência para outros estados. Não por acaso nós temos aqui em Campo Grande a primeira Casa da Mulher brasileira inaugurada do país desde 2015. E desde 2015 nós temos também a Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal para incluir essa qualificadora de mortes violentas das mulheres por questões de gênero. E desde 2018, Mato Grosso do Sul também tem a Lei 5.202, que instituiu o dia 1º de junho como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, intensificando ações de sensibilização e de conscientização de toda a sociedade para que a gente tenha uma cultura de não violência, a gente tenha menos mulheres e meninas mortas pelos simples fatos de serem mulheres. Isso mostra não só uma ação do Executivo com o Legislativo Estadual, mas, sobretudo, o compromisso dessas pessoas que estão à frente de desafios tão grandes, como, por exemplo, o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres indígenas. Mato Grosso do Sul é o segundo estado com a maior população indígena do Brasil. E a Lei Maria da Penha ainda não é implementada nos municípios de pequeno e médio porte e também não é implementada na maioria das aldeias do país. Um dos grandes desafios das políticas públicas de violência contra mulheres é a efetiva implementação da Lei Maria da Penha, que deve valer para todas. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que desde os primeiros meses de isolamento social, houve aumento dos crimes de feminicídio. No ano passado, 17 milhões de brasileiras foram vítimas de agressões no país, ou seja, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência. Em Mato Grosso do Sul, dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública apontam que em 2020, 55 mulheres foram assassinadas por seus parceiros. Neste ano, até o momento, 14 mulheres tiveram seus sonhos interrompidos no estado. Nós temos que buscar, onde quer que estejamos, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário ou em outras instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assistência Social, uma transversalidade de ações que possam, de fato, prevenir essa violência. Às vezes, ainda cultivamos aquela máxima superada de que em briga de mulher não se mete, mulher se mete sim. Tem que se denunciar. E para isso nós precisamos e temos que sempre investir na perícia. Porque o agressor de hoje da violência doméstica é autor de feminicídio amanhã e depois vai constituir uma nova relação e certamente voltará a praticar violência e feminicídio. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar defende os canais de denúncia. Em 2020,
Segundo dados daí do mapa do feminicídio de Mato Grosso do Sul, os crimes de feminicídios aumentaram em 33%, um dado triste. O que demonstra que a violência doméstica se intensificou nesse momento de pandemia da Covid-19 e em que as pessoas ficaram mais tempo em suas residências. Ainda em 2020, conforme o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher através do Ligue 180 e do Disque 100. E para mudar esse cenário de violência contra as mulheres, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já produziu mais de 44 leis que visam proteger as mulheres da violência sexual, moral e psicológica, que a gente possa conscientizar de fato essa sociedade machista, que nós devemos respeitar os direitos de nossas mulheres, né? E tratá-las com o devido respeito, com amor e com carinho. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados à Polícia Militar pelo número 190. Para denúncias anônimas, os canais são o Disque 180, o site Não Se Cale ou o aplicativo MS Digital, na funcionalidade Mulher MS. Em Campo Grande, as vítimas também contam com o atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Deputados aprovam lei que cria sessão de cinema especial para autistas e semana estadual de conscientização sobre o TDAH. Parlamentares aprovaram a criação da Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH. No Brasil, estima-se que 2 milhões de estudantes tenham sua aprendizagem impactada pelo transtorno. O projeto, de autoria do deputado Barbosinha, do Democratas, pretende destinar período em setembro para informar a população sobre o diagnóstico precoce e estratégias de tratamento. Outra proposta de Barbosinha recebeu o aval dos deputados. Ela obriga que cinemas realizem uma vez por mês sessões especiais a pessoas com transtorno do espectro autista, com mudanças na iluminação e na sonorização das salas. A ideia é que não haja cobrança diferenciada das sessões comuns. Eles vivem, sentem e veem o mundo de uma forma diferente. Portanto, eles necessitam de condições e ambientes especiais para que se sintam confortáveis, devendo essas necessidades ser respeitadas e atendidas por todos, especialmente aqueles que prestam e dispõem de serviços voltados ao público. Então, é dever do Estado, da sociedade, garantir aos diferenças no tratamento. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Se puder, fique em casa e sempre que sair, use máscara. Até a próxima edição.